Olá pessoal, bom dia. Professor Geraldo aqui para a nossa última aula do ano, tá? Gostaria de começar essa aula esclarecendo que a mesma não é para todo mundo assistir, tá bom? É somente para os alunos de terceiro ano que ficaram de recuperação. E que através da visualização dessa videoaula vocês serão capazes de responder a uma atividade de recuperação que eu irei passar acerca deste conteúdo que está na sua tela, que é o modernismo no Brasil, tá? E vai ser gerado uma nota para você e você sairá da recuperação, tá bom? Tudo isso com o intuito maior de não trazer nenhum tipo de prejuízo para você, aluno que está em pleno terceiro ano do ensino médio, tá bom? Já com o pé fora da escola, tá certo? Então, meu intuito aqui, em momento algum, é atrapalhar a vida de vocês na questão da conclusão do ensino médio, tá certo? É importante que você assista essa videoaula e para qualquer dúvida você pode me procurar nas redes sociais que eu prontamente irei tirar sua dúvida, tá bom? Então, assim, apresento-lhes o tema da aula de hoje, né? O modernismo no Brasil. Foram gravadas 3 ou 4 aulas acerca desse tema, uma aula para cada geração, tá? Dentre várias outras aulas e aulões que a gente gravou também sobre a escola moderna, tá bom? Mais de um século de durabilidade, muitos autores, e tudo isso se deu através, né, lá em 1922, século XIX, século XX, desculpa, do modernismo aqui no Brasil, tá bom? Através da Semana de Arte Moderna. Então, nas noites de 13, 15 e 17 de fevereiro, aconteceu uma manifestação diferente aqui, né? A chamada Semana de Arte Moderna de 22, tá bom? Então, assim, esse movimento ele veio justamente trazer aquela quebrantura de uma literatura extremamente tradicional, né? Aí, com isso, veio o pré-modernismo, para finalmente vir o modernismo. Mas é importante colocar para vocês que tudo isso com um objetivo maior e único, que era justamente a busca por uma literatura essencialmente brasileira, ou seja, sem dependência alguma de algo vindo do exterior, tá bom? Até porque o Brasil sempre foi muito dependente disso, né? Então, dentro da sua contextualização histórica, nós temos aí o fim da Primeira Guerra Mundial, também a essência advinda das vanguardas europeias, que vai respingar diretamente dentro dessa movimentação da Semana de Arte Moderna, tá bom? A questão da ascensão da burguesia, e tudo isso se deu lá no Teatro Municipal de São Paulo. É interessante precisar a vocês também a questão de que se chama Semana de Arte Moderna, mas que o evento em si durou apenas 3 noites, né? Então já existe essa coisa usurpada, assim, que não foi uma semana, e sim apenas 3 noites de evento, mas 3 noites bastante explosivas, né? Com muitas exposições de pintura, escultura, literatura, música, recitais, tá bom? Nas noites de 13, 15 e 17 de fevereiro de 22. Bom, como eu coloquei para vocês, né? Foi essa data. Abriu-se o público o saguão do Teatro Municipal de São Paulo, onde vários artistas mostravam suas obras com a linguagem nova, afinada com as correntes estéticas do começo do século, que foram justamente as vanguardas europeias, né? Dadaísmo, surrealismo, cubismo, futurismo, impressionismo, expressionismo, todas essas vanguardas europeias, tá bom? Tudo isso serviu como um pano de fundo básico para se formar a chamada Semana de Arte Moderna, tudo bem? Então, vários autores, né? Como eu coloquei para vocês, Menotti Del Picchia, Graça Aranha, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Monteiro Lobato, Ronald Carvalho, Manuel Bandeira, Lázaro Segall, Villa-Lobos, tá certo? Tarsila do Amaral, vários autores dentro da sua conjuntura literária, né? Bom, e aí dentro desse período de 22 a 30, né, depois de passar da Semana de Arte Moderna, surge a primeira fase modernista, uma escola extremamente brasileira, que veio justamente com aquele intuito maior também da Semana de Arte Moderna, que era criar uma literatura totalmente, essencialmente poética, prosaica, mas de cunho nacional, de cunho brasileiro. E com isso vieram, antes dos escritos mesmo em si, em prosa e poesia, a questão das revistas, que veio justamente escancarar esse novo modelo, esse novo formato, criticar, polemizar, ou até mesmo aceitar esse novo contexto, esse novo início, né?
Então nós temos aí várias revistas, a revista Claxon, revista de Antropofagia, revista Verde de Cataguases, a revista da Poesia Pau-Brasil, revista Verde Amarelista, revista Regionalista de 26, revista Estética, revista Terra Roxa e Outras Terras, revista Festa. Justamente essas revistas, pessoal, é como se fossem os jornais daquela época, só que jornais que falavam só mesmo acerca de literatura, certo? Dentro desse novo meio, desse novo formato de apresentação de uma nova e encorpada literatura que estava começando a ser desenhada, rabiscada por esse conglomerado de autores que eu falei no slide anterior. Né, aqui todas elas, as revistas, também o seu berço, né, a Claxon lá de São Paulo, a Estética do Rio, e assim sucessivamente, tá bom? Todas essas revistas, todas elas, ó, lá do Sudeste, né, do Brasil, que ganharam muita notoriedade, que falavam basicamente acerca de literatura. Os grupos também, e sua ideia, né, principalmente idealizados e rabiscados pelo Oswald de Andrade, que daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais e melhor acerca desse autor extremamente importante para a nossa literatura, tá? Os manifestos também criados em cima do que foi já desenhado anteriormente pelo Oswald de Andrade, né? Manifesto da Poesia Pau-Brasil, Manifesto Antropófago, Manifesto Regionalista, Manifesto Inhangaçu Verde e Amarelo, tá? Então tudo isso idealizado de modo muito pormenorizado através do autor extremamente relevante Oswald de Andrade. E aqui nós temos as características mais importantes acerca de cada manifesto, né? O Manifesto Pau-Brasil, nós não vamos falar acerca desses manifestos, eu achei por bem colocar aqui, mas serão importantes para a pesquisa de vocês e a resolução da atividade, tudo bem? Então as características pormenorizadas, né, através desses tópicos aí do Manifesto Pau-Brasil, do Manifesto Antropófago, do Manifesto Inhangaçu Verde e Amarelo, que é conhecido como Verde Amarelista, né? O Manifesto Regionalista. E aqui nós temos as fases, tá bom? Eu decidi contemplar em poucos minutos o que parece ser algo impossível, né? Falar de cada fase da escola modernista, tentando não extrapolar a casa dos 30 minutos de aula, tá bom? Vamos lá. A primeira fase, chamada de fase heróica, com um conglomerado muito imponente de autores, basicamente aquele entorno, aquele conjunto de autores que se fizeram presente na Semana de Arte, vão se fazer presente aqui também na primeira fase, primeira geração moderna, né? Que compreende 8 anos, de 22 a 30, tá certo? Nesse intervalo de tempo, a literatura sofre um chacoalho muito grande dentro da sua historicidade, dentro do seu arcabouço literário, que era para ser tradicional, mas o objetivo não era esse de modo algum. Então, realmente, eles trouxeram muita novidade, fazendo jus ao nome da escola, né? Escola modernista. Aí nós temos a segunda fase, que compreende esse intervalo de tempo de 15 anos, de 1930 a 1945, com vários outros autores também dentro da prosa e poesia, né? E a terceira fase, que vai do término da segunda, de 45 até a atualidade, tá certo? Essa atualidade também a gente pode chamá-la de pós-modernismo, pós-modernidade, tudo bem? Então, assim, dentro, claro e logicamente, né, de cada geração, existem as suas propostas de renovação literária, que foram descritas e lançadas no mercado literário, né, principalmente para o público leitor. Isso causou muita chafurdação, muita polêmica, muita crítica, mas aos poucos a galera foi se familiarizando com tanta coisa estranha, diferente, né, trazida pela escola modernista, tá bom? Por meio desses vários manifestos, revistas, ficava muita discussão, muita teoria, será que vai dar certo, será que não vai, será que com o tempo a gente vai se acostumar, tá certo? Então tudo isso exigiu uma nova linguagem, e a linguagem adotada foi justamente uma linguagem enxuta, clara, pormenorizada e uma linguagem do povo e para o povo. Ou seja, foi abandonado total todo e qualquer vínculo que tinha com a linguagem rebuscada, uma linguagem científica e de difícil acesso, como nas escolas anteriores, né? Por exemplo, a escola parnasiana. Então, assim, eu trago para vocês agora
todos esses pontos, que é muito importante esse slide, porque de modo ele vai esclarecer muito as características mais provenientes, mais predominantes de todo o modernismo nas suas 3 gerações, tá? Então, assim, a liberdade formal. O autor, ele tinha liberdade para fazer o texto dele, seja ele em prosa ou em poesia, da melhor maneira, do formato que ele quisesse, tá certo? Sem nenhum tipo de prendimento em relação a como ele iria estipular o processo de versificação, o processo de rima, o processo de condução do seu texto, do seu livro, tá? Ficava totalmente a cargo desse autor. Ele não ficava agora mais amarrado em nada. A utilização do verso livre, a critério total também do autor, sem questão de rima, de sonoridade, de preocupação estética, a cargo dele. Quase abandono das formas fixas, como o soneto, né, que é o principal tipo poético, 4-4-3-3, a estrutura, né, através das suas 4 estrofes, então também foi abandonada essa característica. A incorporação da fala coloquial e até das manifestações linguísticas consideradas incultas, ou seja, uma coisa que era extremamente absurda, né, até recentemente, a questão de você se desprender tanto assim, de você não priorizar a utilização de uma linguagem culta, né, obedecendo a norma padrão da nossa língua materna. Então isso foi uma coisa meio que gritante para aquele momento, porque também o autor ficava a cargo dele a questão da escolha. Porque agora ela era uma linguagem do povo e para o povo. Então era uma maneira de aproximar aquela obra literária, né, seja em prosa ou em poesia, do povo, né, da galera mesmo, do público leitor. Então, que não era mais aquelas pessoas cultas que tinham apenas a necessidade e condições de obter essa literatura. Agora o povão já tinha acesso a essa literatura, tá certo? Não somente através dos folhetins, mas por várias outras maneiras o pessoal já tinha acesso a essa literatura. Então, o interessante mesmo seria, através dessa modernização da literatura, uma linguagem enxuta, clara, objetiva e do povo para o povo, tá bom? A ausência de pontuação infringindo a gramática normativa, né? Então a não obediência à norma padrão também tem a não obediência à pontuação. Fica uma coisa assim meio que de difícil compreensão, mas isso também existiu de modo muito claro e objetivo dentro da escola modernista, tá? A simultaneidade de cenas num procedimento semelhante ao da pintura cubista. A questão, pessoal, do desdobramento. Se eu estou criando uma obra em prosa, eu posso fazer várias reviravoltas. Eu não preciso seguir sequência, começo, meio e fim, para ficar uma história toda amarrada. Eu posso ter vários déjà vus durante a história e ter várias revisitações. Eu estou aqui no presente, mas daqui a pouco eu vou lá no futuro, daqui a pouco eu saio do futuro, vou lá no passado. Então existe essa mistura de episódios e acontecimentos para que a obra saia da compreensão do autor, né, da sua mentalidade, e se torne um livro, tá bom? Então isso também ficou de modo muito claro dentro essa sobreposição que acontece na pintura cubista, também vai acontecer no processo de construção da poesia e da prosa, principalmente na prosa. A enumeração caótica de ideias formando verdadeiras colagens, justamente nessa questão da sobreposição de ideias e acontecimentos. O emprego de imagens resultantes da livre associação de ideias, gerando uma aparente falta de lógica no texto. Textos agora que causam até uma certa dificuldade de compreensão, não mais pela presença massiva de vocábulos de difícil acesso, vocábulos complicados, científicos, né? Mas agora devido mesmo a esse desdobramento tão grande de mistura de acontecimentos, de episódios, que vai causar uma certa dificuldade no público leitor. Mas isso vai ser passado e a galera vai compreender esse objetivo das gerações modernistas dentro da literatura. Bom, a poesia ela foi a forma de expressão predominante e a que apresentou maiores mudanças, né, e as mais radicais. Nesse modelo poético, né, os autores que mais se destacaram foram Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Guilherme de Almeida, Menotti Del Picchia, Cassiano Ricardo, Raul Bopp, dentre vários outros. Aqui eu trago um painel com fotos de autores muito imponentes.
até mesmo de outras escolas literárias, tá? Então assim, pessoal, como por exemplo Machado, nós temos aí Cruz e Souza, enfim. E aí, pessoal, o que acontece? Esses autores, eles se fizeram presentes de modo muito massivo lá na Semana de Arte. Beberam muito da fonte das manifestações de vanguarda, trazendo tudo isso à tona durante o evento da Semana de Arte. E também para a primeira geração modernista, tá? Como foi um momento de transição, vários daqueles autores que já estavam se fazendo presente lá na Semana de Arte também continuaram seus trabalhos e se fizeram presentes na primeira geração, tá bom? Já na segunda o panorama vai mudar um pouco mais porque gente novata vai chegar, tá certo? Falei da poesia e agora na prosa da primeira geração. Quem foi que se destacou mais? Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Alcântara Machado. Aí você me pergunta, mas professor, Mário de Andrade e Oswald de Andrade eu vi lá no slide anterior também formando os autores mais galantes da prosa, da poesia. Eles fazem parte da prosa também? Sim, com certeza. Autores extremamente multifacetados, tá? Quem merece maior destaque foi o primogênito, né? Foi o considerado pai da primeira geração modernista, Mário de Andrade, com obras assim de enorme porte, que fizeram valer realmente assim todo o seu nome, seu legado na literatura, né? Como, por exemplo, o lançamento de Paulo e Céia Desvairada e também Macunaíma, uma obra sem pé nem cabeça que se encaixa perfeitamente naquelas características que eu falei agora há pouco acerca da primeira geração, né, modernista. Bom, continuando falando deles, né, a geração de 22, também chamada de geração heróica, teve como objetivo a destruição de todo o academicismo importado da Europa. Como eu falei, né, essa não mais dependência de tudo que advinha da Europa. E aí nós temos um panorama com os principais autores, eu já falei para vocês, Quarteto Fantástico, né, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira e Alcântara Machado. E agora a gente vai falar um pouquinho acerca de como se deu o processo de segunda geração, né? A geração de 30 a 45 que compreendeu esse intervalo de tempo aí de 15 anos, tudo bem? Bom, e a segunda geração, né, assim como a primeira, também trouxe muitas novidades, muitas inovações dentro da prosa e poesia de nossa literatura, né? Então ela foi iniciada com a publicação de algumas poesias de Carlos Drummond de Andrade, que foi um grande nome, né? Um dos maiores nomes da segunda geração, que trouxe e incorporou várias conquistas a essa geração de 30, né? Então, o verso livre, a liberdade temática, a introdução coloquial e de tom irônico foram uma das principais características que trouxe esse sobressalto à pessoa de Carlos Drummond de Andrade, né, dentro da segunda geração modernista aqui no Brasil. Então, assim, na prosa e na poesia nós também tivemos alguns desdobramentos, né? Na poesia nós temos Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Murilo Mendes, Jorge de Lima, Carlos Drummond de Andrade. Já na prosa nós temos Jorge Amado e também José Lins do Rego, esses autores muito importantes que deram uma contribuição assim exorbitante às tendências características da segunda geração, tá? Então a gente vai falar de modo bastante rápido e pormenorizado dessas características, mas para qualquer maior informação acerca da segunda geração, você pode consultar também a nossa videoaula que foi gravada, trazendo informações acerca só mesmo da segunda geração, tudo bem? Então é muito importante que você possa recorrer também a esse material, porque lá eu trago todas as características, tudo que de mais importante aconteceu durante a segunda geração. De modo pormenorizado também, a gente vai destacar e enaltecer os trabalhos da galera, do grupo de autores que se fizeram presentes também na terceira geração, tá? Geração de 45 ou a geração pós-moderna, tá bom? Então, assim, a geração de 45, ela propôs uma volta ao passado, uma retomada, né? Através da valorização da rima, da métrica, do vocabulário erudito e das referências mitológicas, mas também abordando temas contemporâneos. Olha só quantas coisas bacanas, interessantes, né,
e renovadoras foram trazidas por esses autores, esse arcabouço imponente de autores da terceira geração, né? Então, assim, Clarice Lispector foi um dos grandes nomes que se fizeram presentes, né? Dentro dessas características aí de terceira geração. E coube a ela introduzir uma nova literatura internacional nas letras brasileiras. Ela não é brasileira, ela é ucraniana, mas ela deixou um legado extremamente vigoroso para a nossa literatura de terceira geração, tá? Então, assim, os principais autores dessa terceira geração: Guimarães Rosa, Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto. Esse terceiro nota 1000 aí. Nós tivemos no teatro, né, Ariano Suassuna, Lígia Fagundes Telles, que é essa primeira do segundo quadrante aí, né? Mas a gente não vai teorizar e nem trazer muitas informações acerca desses autores, tá? O que eu falo para vocês é a mesma coisa. Para nossa aula não ficar tão longa assim, cabe a você, caso se depare com alguma questão envolvendo a terceira geração, cabe a você recuperar nossa aula que está lá no YouTube, falando só sobre a terceira geração, poesia, prosa, autor, contexto histórico, obras lançadas, tá? É só recuperar essa aula que está lá no YouTube da escola, que você terá acesso de modo muito rápido, fácil e escancarado à terceira geração moderna, tá? Aqui foi mesmo só para ilustrar e também servir como pano de fundo para você responder às nossas atividades, tudo bem? Então é isso, pessoal. Você percebeu aí que eu pormenorizei demais a questão da primeira geração e também a questão de transição, né? Levando em consideração a Semana de Arte Moderna. E falei de modo muito sutil. Eu estou até espantado comigo mesmo por ter conseguido fazer isso, né? De modo muito rápido, muito claro, muito sutil em relação à segunda e à terceira geração moderna. Claro e logicamente que nem de longe é tudo que vocês merecem saber, né? Mas é uma contribuição. Eu achei por bem escolher essa escola porque de fato foi o conteúdo maior que nós abordamos, trabalhamos durante o ano de 2020, tá bom? Um ano atípico, de modo remoto, mas que conseguimos contemplá-lo, tudo bem? Então é isso, pessoal. Espero que vocês que estejam na recuperação se saiam bem nessa devolutiva da atividade de recuperação e terminem muito bem também o terceiro ano do ensino médio de vocês, tá bom? Pois é isso. Para qualquer outra informação podem me procurar nas minhas redes sociais, que eu prontamente irei auxiliá-los, tudo bem? É isso, pessoal. Forte abraço, tudo de bom. Tenham um ótimo dia. E é isso aí. Valeu. Abraço.